já estamos de volta com o nosso cotidiano e olha só o ambiente que nós estamos, uma faculdade. Aí você vai falar assim, mas vamos estudar a partir de agora? Não, claro que não. Primeiro eu quero agradecer ao todo o pessoal da Faculdade de Filosofia Paulo VI, aqui de Mogi das Cruzes, por nos ceder o espaço. E o nosso convidado, também já agradecê-lo, o professor aqui de Filosofia, Ricardo Mantovani. Professor, muito obrigado por nos atender e vamos tentar falar um pouquinho de filosofia para o pessoal de casa. Que muitas vezes a gente estava até nos bastidores falando, né? Filosofia para muitos fica aquela coisa incógnita na cabeça. O que é? Por onde vai? É de comer? É de beber? Muito prazer, professor. Muito obrigado por estar conosco aqui no cotidiano. Prazer, o prazer é meu. Obrigado vocês. E é isso, né? Quer dizer, filosofia já há algum tempo tem saído da Torre de Marfim, né? Que a gente fala, e tem ido cada vez mais para o público e a procura a gente vê de estudantes de filosofia, lógico, além do pessoal do ensino médio que é obrigado a estudar, né? Mas assim, é uma matéria que geralmente o pessoal curte bastante. E na faculdade a procura tem sido cada vez um público mais diverso, assim, um público mais jovem busca a filosofia, então de fato tem esse processo agora da filosofia tá indo para o mundo. O nosso convidado, ele é um cara renomado, o professor Ricardo. Queria que o senhor falasse, como é que o senhor entrou nessa carreira, na filosofia? O que te trouxe para a filosofia, professor? Então, sempre me interessei, na verdade, por música, né? Achei que fosse fazer faculdade de música. Esse é o caminho, inclusive, de vários filósofos, ter algum tipo de relação com a arte. Mas aí acabou aquela coisa de um amigo, o amigo te empresta um livro, não sei o quê. Eu conheci um cara que chama Friedrich Nietzsche, que é um filósofo hiper best-seller por aí, né? Famoso, alemão. E acabei me interessando por filosofia e aí é um mundo que você não sai mais. Você entra, eu procurei a faculdade para estudar e aí uma coisa puxa a outra, para a vida inteira. O professor falou de música, mas eu soube também que o senhor trabalha com revista, quer dizer, audiovisual, tudo englobando filosofia, né? Atualmente o senhor está numa revista. Isso, é uma revista, inclusive aqui da própria Faculdade Paulo VI, a gente começou ela agora, que é voltada para teologia e filosofia, que são áreas afins aqui da faculdade, né? Então, assim, a gente trabalha um pouco nessa questão da divulgação. A internet também ajuda muito isso, né? Antigamente você tinha uma tiragem muito pequena das revistas de filosofia que acaba ficando só para um público especializado. Hoje em dia você põe lá PDF na internet, põe qualquer assunto, vem uma enxurrada, fazer doutorado em casa. Agora, o professor, para a gente começar esse bate-papo, a gente deu uma descontraída, a gente está sabendo um pouquinho mais do professor, da carreira dele, brilhante. Mas, de fato, para quem está em casa, né, o senhor falou até que é obrigação do aluno hoje estudar filosofia. Mas o que é a filosofia? O que vem a ser esse estudo? Então, filosofia, às vezes, né, a gente acaba, é o que a gente fala na primeira aula, né? Os alunos também sempre vêm com essa indagação, vêm desde o 9º ano lá do ensino fundamental, falam, meu Deus, o ano que vem vou ter filosofia, né? E assim, a filosofia, na verdade, não tem nenhum objeto específico, no sentido que ela é uma área do saber que se volta para assuntos diferentes. Então, existem reflexões sobre arte, mas existem reflexões sobre política, sobre a organização da sociedade, sobre o que é o homem, a respeito de Deus. Então, a gente pode falar, de uma maneira geral, que filosofia é a argumentação racional a respeito de um assunto qualquer, né? Ou seja, todo mundo pode filosofar? Todo mundo pode filosofar. É lógico que assim, a filosofia ela tem toda uma estrutura no seguinte sentido, que ela é um saber sistemático, né? Mas ela é uma inspiração que todo mundo tem, de certo modo, e basta a gente vem na faculdade ou na escola, a gente aprende a regrar o nosso pensamento. Mas, de qualquer jeito, todo mundo pode filosofar e já filosofa, de certo modo, né? No país, nesse ano, nós estamos aí, tem Copa do Mundo, eleição, assuntos que dão pano para manga, né? Tem filosofia política? O que é filosofia política? Existe? Filosofia política talvez seja a área da filosofia mais difundida. Ela reflete desde questões do que é o homem, enfim, né? Se você quer saber como você vai regular a sociedade, você precisa saber quais são os tijolinhos que formam esse muro que a gente chama de sociedade, ou seja, o homem, né? Então, a gente estuda primeiro o que é o homem. O homem é bom por natureza? É mau por natureza? Ele tende a viver em sociedade? Não tende a viver em sociedade? E a partir daí, os filósofos políticos tentam entender o que seria a sociedade ideal para o homem viver, ou se essa sociedade que a gente vive de fato é a melhor, enfim.
Agora, a filosofia política, ela pode, de repente, ajudar? Lá em casa, às vezes a pessoa está meio perdida, porque são assuntos, a política principalmente, né? É um assunto que nem todo mundo domina, e aí você tem um ano conturbado, cheio de problemas num país. Em que ponto ela pode ajudar o cidadão? Olha, a gente poderia falar o seguinte, que o aluno de filosofia não significa necessariamente que ele vai ter um voto mais consciente ou nada disso, porque as preferências particulares continuam existindo, né? Então, assim, não é um caminho 100% seguro para a gente entender o que está acontecendo. Mas, de qualquer modo, a gente consegue, estudando filosofia, entender quais são as contradições dos candidatos, muitas vezes. O cara defende uma posição aqui e uma outra posição a respeito de um outro assunto, você fala, opa, mas isso daqui é contraditório. Então os filósofos talvez ajudem a gente ver com mais clareza se as propostas de fato são propostas coerentes ou propostas que ali o candidato está falando o que as pessoas querem escutar, né? E, professor, agora, como buscar essa informação? E de que forma que a pessoa lá em casa, de repente, ela tem acesso ou esse apoio? Existe isso ou não? Tem que ser na leitura, na internet, na pesquisa? Olha, como eu te disse para você, a internet mudou tudo, né, com relação à informação. Eu acho que um bom caminho para o estudante de filosofia aqui, ou uma pessoa que está começando a se interessar por filosofia hoje, é a internet mesmo. A gente tem muitos vídeos na internet, já no YouTube, que são de professores universitários, que fazem esse serviço de ir para a internet fazer um processo de divulgação da filosofia. Esse seria um começo. E no mercado editorial tem muitos livros que você pode... são livros de introdução à filosofia, né? Então ali tem uma série de referências bibliográficas que as pessoas podem começar a ir atrás. Mas é essencial, a filosofia está muito vinculada com a prática da leitura. Então, assim, é lógico que dá para ter um bate-papo filosófico, mas para a gente conseguir entender de fato as ideias filosóficas na profundidade, alguma carga de leitura é sempre necessária. E olha, eu vou convidar o professor mais vezes com assuntos específicos. Se você tiver sugestão também, já manda para o nosso e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, professor, vocês fazem algum encontro na faculdade? Pode ter alguma participação pública aqui? O pessoal pode te procurar, até para adquirir o livro, enfim, ou trocar uma ideia? Sim, com relação à faculdade aqui, a gente tem eventos abertos ao público, pelo menos 2 por ano. Acabamos de ter a Semana Filosófica aqui, que é uma semana inteira aberta ao público com temas variados. E a faculdade, enfim, ela oferece constantemente esses cursos. E sempre está ali no site, é só uma questão de entrar, se manter informado. Com relação ao livro, tem em todos os lugares aí da internet, né? Enfim, Submarino, Amazon. E eu, particularmente, se a faculdade for procurada aqui, eu, particularmente, estou sempre à disposição. Tem muitas pessoas que eventualmente vêm conversar para saber. Redes sociais, eu tenho Ricardo Mantovani no Facebook. E aí, enfim, eu acho que é o jeito mais fácil de me achar. É isso aí. Tem dúvidas? Gente, a melhor coisa, como o professor falou, procure a informação. Não fique aí em casa, mas será, ou mais será, e você vai perder tempo. Vá atrás da informação, como o professor nos disse aqui, tudo isso é para agregar no seu conteúdo, na sua vida. Como falamos nessa entrevista, é para você ter uma vida melhor. Claro que a filosofia vem para agregar e tirar esse mito aí que é coisa obrigatória. Professor, eu queria agradecer o tempo da sua agenda, que eu sei que é atribulada demais, mas esse tempinho aqui para dar essa informação, e conto contigo em assuntos específicos que caiba a filosofia. Eu acho que a gente da mídia, a grande mídia, muitas vezes esquece de falar. Mas nós temos esse papel e somos regionais por isso. E o nosso papel é esse, mostrar um pouquinho para a sociedade um debate saudável e trazendo todos os aspectos aqui. E eu conto contigo sempre que possível participar de outros debates com a gente aqui, montar uma roda, um café filosófico, para que a gente possa mostrar em casa que não é aquela coisa de vão todo mundo ficar lá meio alienado. Não é nada disso. É troca de informação e sabedoria pra gente. Maravilha, tuas ordens, sempre que quiser. Filósofo adora falar, né? Que a gente fica estudando muito tempo e sempre quer alguém para escutar o que a gente tem para falar. À disposição. Muito obrigado mais uma vez. Vai libertar de vez esse meu coração que ainda está sofrendo por você à toa. O tempo trouxe todos os sinais do fim e sua indiferença foi demais pra mim enquanto eu fui. Olá pessoal, nós já estamos aqui com a minha convidada especial de hoje, a minha comadre Judite.
Seja bem-vinda, comadre. Obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz que você está aqui. Também. Ah, a Judite, ela foi morar lá em casa quando eu nasci, né, comadre? Não, você não tinha nascido ainda. Não tinha nem nascido ainda, Tua mãe olha. estava esperando você ainda. É verdade. Daí você dizia a minha mãe, eu falava, é mais minha, porque eu vim antes. É, né? Então a Judite faz parte da minha vida toda, né, E Judite? você também. É verdade. E Você depois ela está- virou minha comadre. Você tinha 14 anos, acho que quando batizou minha única filha. É isso aí. E hoje ela está aqui para ensinar pra gente a fazer uma bolachinha deliciosa que desmancha na boca e é sem glúten. Deliciosa, né, Foi Judite? deliciosa. Aí, então, para todos vocês eu adoro. É famosa essa, Famosa. né? Essa é de muitos anos. É um sequilho. E nós vamos fazer ele em 2 sabores. Isso. Vamos fazer ele com coco E, e vamos fazer ele com castanha hoje. isso. E também, quando você não quer pôr coco nem castanha, você põe a baunilha. Então vamos O lá. sabor de baunilha. Vamos começar. Vamos. Então, primeira coisa, É o polvilho. tá, que é a maisena, É, que é né? maisena. A maisena. O polvilho que eu estava vendo outra receita. Ah, é. Estava vendo outra receita que é com polvilho doce e araruta. Tá, mas esse é a Esse maisena. é maisena. Maisena, né? Uhum. E daí nós vamos acrescentar o Leite condensado. Tá. Esse você põe Então, tudo. Deixa eu só eu Pode coloco pôr. aqui e daí você vai mexendo. Depois nós vamos colocar as quantidades lá no canal no Facebook. Coloco as quantidades no Facebook, no Instagram, ok? Eu ponho a mão. Lavei bem a minha mão. Tá lavadinho, né? Eu gosto de Tem trabalhar que- com a mão. Tem que botar a mão na massa. E agora a manteiga. A manteiga você vai pondo aos poucos, né? É 200 gramas, né? Uhum. Mas eu prefiro que vá pondo menos pra gente ver como é que vai ficar. E deixa Porque ele tem que ficar não muito mole, porque daí ele esparrama, tem que ficar ruim de trabalhar com ele. É, né? É trabalhar, ele fica a massa bem durinha. A primeira vez que eu fiz, ficou muito mole e daí não fica bom. Depois a gente vai aprendendo. Você sabe que me dá um arrepio quando É, mexer assim. mexer na maisena. Ui, me dá um arrepio. E olha, E olha como ficou essa massinha. Gente, ficou maravilhosa. Olha só. A textura dela, né? Ela desgruda ela da mão. desgruda. Ficou maravilhosa, gente. E são só 3 ingredientes. Só maisena, Zena, leite aí, ó, condensado e manteiga. manteiga. Olha só que coisa linda que ficou. Só que não põe toda a manteiga para ir vendo como é que fica. Para não ficar muito é, mole, né? Uhum. Ela tem que ficar nessa Ela tem que textura. ficar uma textura boa. Se você vê que ficou meio mole demais, você coloca um pouco mais de maisena, para que ela chegue nesse ponto aqui. E agora a gente vai dividir, Vai dividir. né, comadre? Vamos Uhum. dividir? E daí a gente põe E vamos fazer metade de cada sabor. isso. Então vamos lá? Vamos cortar metade aqui, para cada lado. E vamos fazer um pouco de castanha do Pará E, outro e um com pouquinho coco. de coco. Daí tem que mexer bem para. Bem amassadinho. Então eu vou fazer a de castanha, você faz essa. Yes. Daí não Pra moer essa castanha, eu coloquei ela num pacotinho plástico e eu peguei aquele martelinho de bife e bati dentro do saquinho, porque daí não fica espirrando pra fora, e ela ficou assim bem moidinha. E os pedacinhos grandes eu vou reservar, porque eu vou colocar na parte de cima, pra da dividir, bolachinha. pra saber qual que é. pra saber qual que é. Daí fica como se fosse um enfeitezinho. Então nós já colocamos aqui metade da massa. A Judite colocou coco e eu coloquei na outra metade as castanhas do Pará, picadinhas, né? E agora eu vou fazer o meu com bolinhas. E o meu eu faço tipo de nhoque, aí eu passo o garfo, decorto e põe ficar trabalhadinho. Trabalhadinho. Então vocês vão ver aqui de perto como que vai ficar esse nosso trabalho, ok?
Então é isso. Agora já tiramos os nossos biscoitinhos ou sequilhos. Ficaram bem bonitinhos, Ficaram né? bonito, olha. Então você vai colocar no forno a 180 graus e vai ter que esperar até ele começar a ficar douradinho. Então não tem um tempo certo. Você que vai ter que controlar, vai ficar controlando o tempo certinho, ok? Obrigada, minha comadre. Obrigada você de me convidar, tá bom? Me convide mais vezes. Amei. Espero fazer o pão de batata. Ah, é a próxima, olha só. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueçam de curtir lá o nosso canal, de deixar o seu like, de compartilhar e se inscrevam também, ok? E que Deus abençoe a semana de vocês, a vida de vocês. Até!